Tudo bom? Nesse terceiro episódio da série Mães Narcisistas, vamos investigar e aprender mais a respeito dos relacionamentos intrínsecos entre essa mãe narcisista e a dinâmica que se dá, em muitos casos, com os seus filhos. Temos o filho bode expiatório, o filho dourado e o filho invisível. Essas crianças são moldadas de forma sutil e isso impacta elas de formas distintas ao longo de suas vidas. Cada uma vai apresentar um comportamento ou um trauma, uma sequela oriundo desse relacionamento tóxico e vai manifestar de formas diferentes. Vamos entender quais as coisas que podem acontecer para termos a percepção onde certos comportamentos que temos, de onde vem, onde nasce isso e como a gente pode identificá-los. Em uma casa narcisista, essa mãe geralmente atribui certas formas, certas imagens, certas projeções para cada filho. Até às vezes de forma inconsciente, mas geralmente é de forma intencional. Esses papéis são para que ela tenha a necessidade de controle, de admiração e sua própria regulação emocional. E qual o resultado disso? Bom, pode se instaurar dentro dessa dinâmica familiar a competição entre os filhos. Um filho melhor que o outro, você nunca vai ser como seu irmão ou como sua irmã. Existe aquele que fica abandonado, que olha essa cena de ambos os lados. E a competição por agradar essa mãe é tanta que você acaba muitas vezes entrando no modo de sobrevivência. Esses papéis dados aos filhos pela mãe narcisista nada tem a ver com quem você é de fato. Absolutamente nada. São papéis designados dentro da fantasia narcisista. E você é um dos personagens dentro desta fantasia. Essa fantasia visa atender às próprias necessidades emocionais dessa mãe narcisista. Vamos começar com o filho dourado, que é o primeiro que a gente vai abordar. Este filho dourado muitas vezes é visto pelos outros, pelos demais, como o filho ou a filha favorita dessa mãe. Esse filho é o reflexo do sucesso da mãe. A mãe ali deu certo. A projeção dela deu certo. Talvez seja tudo o que ela queria ser. E ela molda esse filho para preencher, muitas vezes, sonhos que ela não pôde viver por suas limitações ou impossibilidades. Mas ela projeta tudo e ela molda este filho para representar esta imagem. Este é elogiado, recompensado e recebe o tratamento preferencial, desde que seja de acordo com as regras da mãe. Existem expectativas irrealistas por parte dessa mãe. Ela espera que esse filho dourado seja o melhor na educação, faça a melhor faculdade, tenha status social, ou seja, muito forte em esportes ou coisas do tipo. Deve ter um a mais que as demais pessoas à sua volta. E só assim este filho terá a admiração desta mãe. Outra parte importante é o amor condicional. O que quer dizer isso? Amor incondicional é aquela mãe que se dá para o filho, está sempre presente, ama, demonstra e não tem variação quanto ao amor dela pelo filho ou filhos. No caso do amor condicional, se este filho dourado deixa de atender alguma expectativa, ele é despromovido ou até envergonhado. Da mesma forma, ele pode até se tornar o filho bode expiatório. Então, de grande ídolo da mãe, de grande imagem, de grandes conquistas, ele pode ser exatamente o retrato contrário. Ele pode se tornar o filho bode expiatório. Isso pode ocorrer muito, esse filho dourado para filho bode expiatório, em filhos únicos. É muito comum isso ocorrer. Pressão por performance na vida.
Estes filhos mais narcisistas, os dourados, né? Eles acabam sofrendo uma pressão que foge muito do aspecto individual. Eles são pressionados a terem determinados comportamentos ou mesmo cursarem determinados cursos na faculdade ou no dia a dia da vida, com mulheres podem ser outras coisas também, a ter um determinado comportamento que custa a sua própria identidade e, respectivamente, a sua saúde mental. Se você se identificou como filho dourado de uma mãe narcisista, certamente em algum momento da sua vida você percebeu que você não tinha os seus anseios reconhecidos ou as suas vontades não eram importantes frente a essa mãe. Essa mãe colocava as vontades dela acima das suas vontades para que você pudesse receber amor. Então isso vai impactar a sua vida e a gente vai entender mais adiante como isso ocorre. O filho bode expiatório. Diferente do filho dourado, ele é tudo que um filho não deveria ser. O famoso filho problema. Esse papel serve como um depósito das frustrações dessa mãe narcisista. Além de suas frustrações, é um reflexo de suas próprias inseguranças e falhas dessa mãe. O filho bode expiatório sempre será o culpado por tudo. Se alguma coisa não dá certo, a culpa é de fulano. Ele é o culpado, porque se ele tivesse, ou se ele não tivesse, ou se o comportamento dele fosse A, B ou C, nada disso de ruim teria acontecido. Pense assim, como é que uma mãe narcisista, que é o adulto do relacionamento, mãe e filho, pode exigir a ponto tal de culpar o filho por absolutamente tudo que não dá certo? O filho está lá e vai cometer erros. Ele está aprendendo a viver a vida. A mãe negligencia muitas vezes esse filho bode expiatório e o larga por até uma questão de repulsa, porque vê no comportamento dele que pode não se alinhar à sua fantasia algo ruim ou algo que pode até ameaçar o reinado dessa narcisista. Geralmente, o filho bode expiatório, ele é o mais atacado, de forma direta, a ser comparado sempre com os outros. Ele é o que mais sofre no processo. E muitas vezes é o que carrega mais sequelas. É o que sente mais dor. Não que os outros não sintam, mas ele sempre é o alvo. Ele cresce num ambiente onde ele sempre está esperando ser apontado como o problema, como alguém que não serve, que não dá bola dentro, que só erra. É um peso para a família. Isso leva a culpa, baixa autoestima e vergonha. Vamos aos 3 pontos principais que esse filho bode expiatório passa em sua vida. Obviamente, o primeiro é alvo de culpa. Ele é alvo da culpa de várias coisas que acontecem na dinâmica familiar como um todo. É nele que vai estourar a bucha. Resiliência emocional. Às vezes esse filho bode expiatório pode parecer o mais forte de todos os filhos. Ele aprendeu isso pela dor, pela negligência. Ele foi obrigado a criar uma carapaça para conseguir sobreviver esse período onde aquele que deveria ser seu guardião, seu protetor, no caso, a sua protetora, a mãe narcisista, ela não o fez. Pelo contrário, o expôs de forma desnecessária. Essa criança, esse jovem, não tinha a quem recorrer. Ele ficou à mercê do adulto que deveria ter lhe dado amor, carinho, atenção, orientação, disciplina, sim, mas não com maldade. Pode-se disciplinar uma pessoa com amor, com respeito. Por que não? Por que desmerecer um ser humano, envergonhá-lo? Isso deixa sequelas e acompanha esse filho bode expiatório por toda a sua vida. Às vezes, nem descobrindo
o porquê que ele foi tratado dessa forma. E às vezes até acreditando que é verdade, quando não passa de uma projeção de uma mãe narcisista. A ruptura, geralmente, dos filhos se inicia por parte do filho bode expiatório. Por isso que é muito importante conhecermos e entendermos o que é ser o filho bode expiatório. Ele pode ser aquele que é empurrado literalmente para fora a buscar entender o que está acontecendo e observar o que ocorre à volta, como a mãe de outros amigos são, como às vezes ele vai na casa de alguém e é tratado com amor, e repara que os filhos daquela outra mulher também são tratados da mesma forma. Ele pode ser o primeiro a falar: para mim basta, chega, isso é tóxico, eu não quero isso para mim. Muitas vezes, sem saber, ele tem que se salvar, sozinho ou sozinha, não tem jeito, ninguém vai resgatá-lo. Então, fazer o quê? Amadurecer, crescer e enfrentar a vida, sabendo que de onde veio, não receberá amor, não receberá apoio. Provavelmente evita, pois receberá críticas, ofensas e sairá de uma conversa se sentindo 10 vezes pior. Assim sendo, trilha seu próprio caminho e muitas vezes vive com dor durante a vida toda, até o dia que a ficha cai e ele entende ou ela entende que foi vítima de um pai que negligenciou, que uma mãe que negligenciou, que buscava interesses pessoais sem empatia pelo filho e assim o usava para preencher as suas lacunas e curar suas feridas. E por fim, o filho invisível, aquele que está entre o dourado, entre o bode expiatório. Ele talvez não receba nenhum ataque direto, mas ele também não receberá amor. Ele é o filho que está lá. Ele não tem muita importância, é só mais um no bolo. Quem ganha e recebe os louros é o filho dourado. Quem é o culpado de tudo? O bode expiatório. E esse filho invisível, quem é ele? Nem ele sabe, pois ele não é nem reconhecido dentro daquele grupo familiar. Ele não cresce com laços. Às vezes, talvez, consiga ter laços com o filho bode expiatório, que talvez o oriente, fala: sai daqui, meu, fique esperto, com a idade. Talvez ele consiga se recuperar, mas crescerá com sequelas da mesma forma. Isso pode gerar problemas de relacionamento ao longo da vida. E mesmo dentro da família, quem sou eu dentro da família? Qual é a minha real importância nessa família onde estou? E quando vai para o mundo, ninguém nunca ligou para mim. Alguém vai ligar hoje? Pode ter dificuldade de criar essas conexões, pois onde ele aprenderia isso, que seria no seio familiar, foi no legado, não teve. Agora ele cresce perdido, tentando se encontrar nesse processo. Isso gera problemas de relacionamento, um sentimento de não pertencimento, e muitas vezes. Esse filho invisível, ele evita conflitos. Toda vez que houver uma discussão, é a primeira pessoa a se calar, ou até se retirar do local. Não gosta da confusão, não gosta de bagunça, porque ele já assistiu isso a infância inteira. Se torna uma pessoa distante. Mas muitas vezes você vai ver esse filho uma pessoa independente na sua vida, mas que evita muitas vezes relacionamentos mais próximos, relacionamentos mais íntimos, com grande dificuldade de expressar o que sente, de expressar as suas necessidades ao outro. E terceiro, uma solidão intensa, uma dor interna de não conseguir se conectar, de sempre sentir um vazio em si. Esse sentimento de vazio gera uma desconexão, às vezes consigo próprio, ou com o mundo à sua volta, que se questiona muito: o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não consigo ter amor? Porque amor é uma troca. Você aprende isso dentro do seu lar. Obviamente, quando você aprende que você está vivendo uma coisa assim, você pode procurar uma terapia.
Isso vai te encaminhar e vai tratar os porquês que eu sou desse jeito. Mas não deixa de ser uma dor. E há uma saída para os 3 casos. Há possibilidades de melhora? Sim. Terapia, a escolha de querer mudar, de querer aprender, evoluir. Isso é muito importante. E quais são as dinâmicas familiares? Como é que ficam esses irmãos convivendo? Obviamente, estamos usando um exemplo de 3 irmãos, pois estamos estudando as 3 características: o filho dourado, o filho invisível e o bode expiatório. Então, como é que funciona isso na prática dentro dessa família? O filho dourado inveja a liberdade do filho bode expiatório. Claro, o bode expiatório é culpado de tudo, ele vai acabar fazendo muita coisa que ele bem entende. O filho bode expiatório, por sua vez, vai sentir ciúmes ou chateado ou estranho com o filho dourado. Ué, por quê? Porque o filho dourado é reconhecido, mesmo se faz burrada, é uma burrada bem feita. Olha que bonito. Então fica essa polarização. E quem é que fica de escanteio? O filho invisível. Ele não se conecta com o dourado, ele não se conecta com o bode expiatório. Às vezes, com a dinâmica da adolescência, esse filho dourado ou filho bode expiatório pode acabar pegando esse filho que é invisível, esse irmão que é invisível, e tentar juntar com ele. Geralmente é o filho bode expiatório que vai fazer essa ponte. Então há uma dinâmica entre irmãos, que há vício negativo, um comportamento ensinado negativo, que vem da necessidade de sobreviver dentro da família, de conseguir se aparecer para conseguir um pouco de atenção ou conseguir navegar dentro daquele rito doentio que é a vida com uma mãe narcisista. Esses 3 papéis afetam os adultos. Essas crianças, esses filhos de mães narcisistas, vão ter família, vão explorar o mundo, vão estudar, vão viajar. Isso afeta eles de forma muito intensa. Isso molda como navegamos relacionamentos, carreiras e até mesmo nossa própria reflexão a respeito da nossa identidade. Conhecer essas dinâmicas é o primeiro passo para conseguir transformar sua autopercepção e tua percepção da realidade à sua volta. Entender como funciona e o que você viveu é fundamental para dar os primeiros passos de uma jornada de libertação. Se você se reconheceu, e claro, se você ainda está aqui, você deve estar falando, pois é, eu sei muito bem o que eu vivi. Identifique exatamente qual papel você era dentro dessa dinâmica. Às vezes pode ser um pouco confuso tentar identificar, principalmente se são 2 irmãos ou se você é filho único. Às vezes, quando você é filho único, pelo trio do inferno, né? Você foi o dourado por um momento, você foi o invisível e foi o bode expiatório. Geralmente você vai acabar sendo o bode expiatório, porque você vai falar, não, eu não aguento mais esse negócio, aqui é maldade. Outra parte é que de alguma forma isso impactou você na sua vida. Há um sentimento lá dentro, às vezes, num relacionamento que você tem com alguém, que você sente a pessoa se comportando de alguma forma, ela não sendo narcisista nem nada, tá? E você sente um certo desconforto. Acerta e liga um certo botão, ativa um certo gatilho. E às vezes reagimos a esses gatilhos sem entender muito bem o porquê, mas vem lá de trás. E quando a gente começa a descobrir, puxar o fio da meada e entender de onde vêm esses gatilhos, e eu posso alterar isso, a vida começa a brilhar de outro jeito. Certamente você já sabe qual papel que foi o seu, né? Eu falo por mim, eu fui o bode expiatório. Durante a maior parte da minha vida. Fui o dourado quando conquistei algumas coisas e fui o invisível quando tanto faz. Eu vivi as 3 coisas. Minha mãe é uma mãe narcisista. Ela é uma mãe narcisista hoje, idosa, e não melhorou nada.
Então, se você tiver uma mãe narcisista idosa e tiver curiosidade, ao final do vídeo vai ter a série falando de narcisista idoso, ou clica aqui ou aqui que vai ter o link diretamente para essa série. A outra parte importante, o que é? Busque suporte. Se você percebeu, e eu creio que já percebeu, se você está vendo um vídeo falando sobre mãe narcisista, você provavelmente viveu esse ambiente. E o que se faz importante? A sua atitude frente a isso. Por quê? Nada muda se não for do nosso desejo a mudança. Ou aceitamos o que colocaram como projeção na gente e ficamos no mundo preso, ou a gente está disposto a enfrentar essas questões, limpar essas questões e seguir adiante. Eu recomendo limpar e seguir adiante. Do outro lado do morro existem lugares bonitos para você viver e viver de uma forma tranquila, livre. Imagina você conseguir viver uma vida sem culpa, sem medo de alguma coisa acontecer, sem levar susto. Enfrentar situações da sua vida em que você vai passar dores, sem dúvida, mas não na intensidade que você passaria se você não estivesse numa situação de controle de uma mãe narcisista. E o que eu quero dizer por isso? Essa mãe narcisista colocou um monte de inseguranças em você, gerou codependência emocional, feridas emocionais, e às vezes você pode escolher parceiros ou parceiras erradas na vida. Por quê? Qual a referência de comportamento que você vê como normal? São seus pais, e isso fica gravado na cabeça desde criança e vai com a gente para o resto da vida. Então, uma terapia com uma pessoa que entende o que é possivelmente uma codependência e, mais ainda, que entenda o que é um relacionamento tóxico com um narcisista. Vale lembrar o seguinte: tenha amigos para te ajudar nessa jornada. Você não está sozinho. Tem aqui esse grupo, que aqui no YouTube, que a gente fala desse tema. Esse é o terceiro vídeo de uma série chamada Mãe Narcisista, que a gente vai olhar vários aspectos dessa questão, mas eu recomendo de coração terapia. Terapia para maluco. Bom, quer continuar maluco, não faz terapia. Terapia ajuda. Procure alguém que entenda o que você está vivendo. Vai atrás disso. Vale a pena. É bom para você e você vai se sentir liberto. E eu garanto que você vai lembrar. Que bom que eu fiz. Agora veio o pedido. Se você não está inscrito, se inscreva. Se isso te ajudou, pode ajudar outra pessoa, dê o like. O YouTube só vai saber se o vídeo presta ou não se você der o like. Se você não gostou, não dê o like, não tem problema. Mas o YouTube está sendo extremamente firme nisso. Sem o like, o vídeo estaciona. Então, dentro de um mundo, de um monte de coisa, se algo for útil para você, independentemente se for nesse canal ou outro, dê o seu like, é importante. Se você está interessado nesse tema de narcisismo e como sair disso, siga este canal e a gente volta em outro episódio para bater mais um papo e conhecer mais a respeito de como sair dessa situação. Tá bom? Beijo a todos, forte abraço, paz e bem.